Boa noite a todos os presentes, encarnados, desencarnados, e aqueles que nos acompanham pela TV do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Que a influência dos espíritos existe, acredito que todos aqui devam ter essa certeza. Começa pela fala do nosso presidente, dizendo que estamos sendo influenciados ao entrarmos nessa casa, ao passarmos pela porta. Os bons espíritos estão nos atendendo. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Porque o mal a gente sabe, que está sempre presente, sempre ali, pronto para esticar o pé para a gente tropeçar. Mas hoje nós vamos falar desse outro lado, que é a boa influência, que é aquilo que a gente deve estar de olhos abertos para a gente perceber, para a gente sentir. No livro Maria de Nazaré, esse livro de Miramês, escrito por João Nunes Maia, é um livro que o tempo inteiro ele traz ele traz a percepção da influência dos bons espíritos agindo sobre nós. É descrito todo o preparo da vinda da Mãe de Jesus, de como ela foi preparada para receber esse espírito que nunca houve outro igual aqui na Terra. E aí a gente percebe coisa que, na época, muitos não viram, muitos não perceberam. Não perceberam a presença desses espíritos evoluídos agindo, influenciando. O livro descreve que tudo foi tocado naquela região de Nazaré. As plantas, elas se tornaram mais viçosas, as águas mais cristalinas, os peixes eram vistos nadando na beirinha, assim, na superfície, se enxergavam, parecia que eles tinham perdido o medo, não se escondiam na profundeza dos rios, do mar. Os frutos, nunca houve frutos tão doces como nesse período. A influência de Jesus sobre nós. Quem percebeu? Quem notou que isso tudo estava transbordante de energias positivas? Porque aqueles espíritos que estavam querendo fazer a balbúrdia foram afastados. Porque assim queria Deus. Porque Deus sempre quer que nós vençamos os nossos obstáculos. E Deus queria que Jesus estivesse aqui na Terra para ser o nosso exemplo. Então transformou todo aquele ambiente num ambiente propício à mudança. Quando a gente fala dessa mudança, dentro do livro tem uma parte que fala de um vale que era chamado Vale das Flores, onde os leprosos se direcionavam para esse local porque ficavam à margem da sociedade, porque não eram aceitos pelo medo, pela falta de informação, e ali eles ficavam. E por incrível que pareça, ele tinha o nome de Vale das Flores porque ali a natureza se mostrava forte. Flores, era um lugar lindo, onde a tristeza convivia com a beleza. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos tocar nos sentimentos mais simples, no olhar das coisas do dia a dia, porque o sol nasce para todos, para os justos, para os injustos. O mar está ali para quem quiser contemplar, para quem tiver olhos de ver.
A natureza, ela age e reage sob a influência dos ventos, das marés, e num movimento em que nada afeta, a não ser que Deus permita que algo de diferente possa acontecer, mas está ali, em movimento. Durante a pandemia, uma coisa eu observava muito quando eu acordava de manhã, que abria a janela da minha casa, e eu percebia que os passarinhos continuavam cantando, felizes, nem aí para o Covid. E no outro dia eu abria de novo e lá estavam eles cantando, alegres, sem medo. E é isso que a gente tem que perceber. Porque as influências, elas podem ser positivas ou negativas. A positiva sempre nos inspira ao progresso, as coisas do amor, a beleza, a bondade, a caridade. Agora, a negativa, ela sempre que há ausência do bem, ela se mostra presente. Quer dizer, na verdade, ela vai chegar um momento que ela vai deixar de existir. O bem vai existir sempre, mas aquilo que é ruim vai deixar de existir, porque é a ausência do bem. A partir do momento que o bem toma conta daquele local, ou daquele sentimento, ou daquela criatura, o mal deixa de existir. Os benfeitores espirituais nos inspiram bons conselhos, aconselhamentos, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Os espíritos imperfeitos são os que constrangem, perseguem a execução de uma ideia fixa. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Então, nós é que vamos fazer esse juízo daquilo que está envolvendo no nosso meio. Eu percebo. Eu freio, eu vou ou não, eu aceito ou não. Eu tenho que ter o discernimento. A culpa é sempre do outro. Caí por culpa do outro, fiz isso por culpa do outro. E aonde está a nossa liberdade de escolha? Quando é que a gente consegue dizer não? Quando é que a gente escolhe viver em paz? Porque vive em paz aquele que faz o bem, aquele que ama. Essa é a paz que Jesus trouxe para nós. Sempre houve na história essa comunicação entre o lado espiritual com o lado material. Óbvio, porque se a gente hoje já sabe que a nossa casa não é aqui, é no lado espiritual, sempre houve. Então, eu vou dar 2 exemplos de coisas que já vêm lá de trás, como o xamanismo, que é um termo genericamente usado em referência às práticas etnomédicas, mágicas, religiosas e filosóficas, envolvendo cura, transe, transmutação e contato entre corpos e espíritos de outros xamãs, de seres míticos, de animais, dos mortos. Isso, já na era paleolítica, se encontrou essas informações. Então, quer dizer, já se fazia esse contato, já se tinha noção dentro de si, porque, óbvio, somos um pedacinho de Deus. Somos essa semente que veio germinando, florescendo e crescendo a cada dia. Só que temos esse gen que está dentro de nós, então essa informação está no ser humano, independente da época. E no meio indígena, que traz bem para nós, que somos brasileiros, né? A gente sabe dos rituais dos indígenas. Os pajés, que são, né, os curandeiros, aqueles que têm esse contato, que fazem esse contato com a espiritualidade. Então, sempre existem uma série de situações que a gente poderia estar citando, mas só para a gente se situar que isso sempre existiu. Aí chega o Espiritismo, tem uma conclusão no Livro dos Espíritos, que diz assim, a conclusão 8, no item 8. Com a invenção do microscópio, nos revelou um mundo dos infinitamente pequenos que nem sequer suspeitávamos. Com o telescópio,
como o telescópio, nos descobriu milhares de mundos de que também não suspeitávamos. As comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos rodeia, cujos habitantes nos acotovelam a todo momento, participando da nossa revelia de tudo o que fazemos. Então, quando os microscópios apareceram, que a gente descobriu as partículas, hoje, na atualidade, esses equipamentos nos mostram coisas, a gente não tem nem medida, né, para colocar de tão pequeninas que são. E a gente, olhando a olho nu, a gente não está vendo. Os telescópios mostraram estrelas, galáxias que estão paralelas à nossa, quer dizer, a ciência comprovando da existência disso tudo para a gente. E o Espiritismo veio para comprovar a existência dos espíritos, a comunicação deles com a gente, trazendo informações, fazendo com que nós tenhamos aqui mais sucesso na nossa caminhada. Porque são eles que nos dirigem, né? São eles que nos inspiram aos acertos, aos erros, mas isso faz parte, porque só sabe o que é bom e o que é ruim quando a gente experimenta de um e do outro. Como que eu vou dizer para alguém que nunca experimentou algo amargo? Qual é o sabor do amargo? Como que se fala isso? Como é que se faz isso sem experimentar? A gente pode fazer uma ideia, mas não sabe, então a gente experimenta, ora fazendo bem, ora fazendo mal, e vendo que as consequências de quando eu estou agindo de uma forma errada, aquilo me traz consequências. Da mesma forma que quando eu faço o bem, quando eu faço a caridade, aquilo me traz também um conforto, uma alegria, algo que não é tocável, assim, não dá para pegar, mas dentro da gente é muito grande. O peso que a gente carrega com as mágoas. E aí, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que todo mundo já deve ter ouvido nas palestras, né? Influencia os espíritos nos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que nos conduzem, né? Porque eles nos dirigem. Aí a gente, quando pensa assim, que a gente ouve essa, pelo menos eu, a primeira vez que eu li essa resposta, assim, nossa Senhora, que medo. Estou sendo conduzida por quem? E a gente pensa sempre na coisa ruim, né? Naqueles que podem nos prejudicar. E não, gente, não vamos pensar nisso. Essa é a proposta de hoje. Que a gente lembre que quem faz o bem faz silêncio. Deus nos fala no silêncio dos nossos pensamentos. Aquele momento em que a gente apazigua tudo que está dentro da gente, a gente tem as boas inspirações. E a gente tem o tempo todo. A gente só não ouve quando a gente se afasta de Jesus. Quando a gente se afasta deles, a gente não ouve. Mas não ouve porque a gente não quer, porque é a nossa escolha. E eles nos respeitam. Não é como aquele que quer atucanar a vida da gente, que tem aquela paciência de ficar ali tentando. Não. Os espíritos amorosos, eles esperam, porque eles sabem que tudo tem um tempo. Cada um tem um despertar. Cada um tem o seu tempo e amadurecimento para entender o bem que o outro pode me fazer. Por isso eles nos respeitam, porque causa, efeito, isso tudo é lei. O livre-arbítrio é lei perante Deus. Nós temos que respeitar a vontade do outro, ainda que ele esteja errado. Então, o que faz essa ligação com o lado espiritual, com aquilo que é bom? Sabe, lá no rádio? Estou vendo aqui que não tem muita gente assim de idade assim, bem jovem, de uns 12, 15 anos, né? Então, todo mundo pegou o radinho de sintonizar, né? Aquele que tem o botãozinho e a gente faz a sintonia. Então,
É assim que é feito a sintonia com os espíritos elevados, ou não, de acordo com aquilo que eu penso e que eu vibro. Aí eu vou fazer a sintonia certa ou a errada. Mas vamos pensar só na certa. Vamos sair daqui hoje sintonizando o nosso rádio naquilo que é bom. Porque muita coisa está ruim em volta da gente. Muita. É cada susto. Eu estava conversando ali ainda há pouco com a Regina. Eu disse assim, meu Deus, é cada susto que a gente leva. Né? É cada alçapão que abre debaixo do pé, a gente pensa que vai cair, aí a gente lembra de Jesus e a gente volta. Aí a gente pensa de novo que vai cair, e a gente se lembra de Jesus e a gente volta. Aí a gente faz uma prece, a gente vem no centro espírita, a gente chega no sábado, que era para estar, né? Não, nós não estamos em tempo de festa. Nós estamos em tempo de prece, de oração. Porque tem um monte de amigo nosso que não está fazendo isso, e eles precisam da nossa prece. Aquele nosso familiar que ficou em casa e que não aceita, ele precisa da nossa prece. Jesus faz isso o tempo inteiro por nós. Vamos sintonizar direitinho então, hein? Sair daqui todo mundo sintonizado na Rádio Jesus Cristo. Por que as pessoas não querem sintonizar com Jesus? Por que elas não querem sintonizar? Porque exige da gente a responsabilidade. Um comprometimento de mudarmos as nossas atitudes, de mudarmos o nosso comportamento, de mudarmos o nosso gosto das coisas que a gente vive durante o dia, a gente precisa modificar. E se eu estou preso às coisas da matéria, eu não quero me modificar. Porque eu quero continuar curtindo a minha festa. Eu quero continuar curtindo as minhas coisas daqui. Gente, dá para fazer tudo que a gente tem direito. Quando a gente faz as coisas e que a gente pode contar para os outros, eu fiz tal coisa final de semana. A gente está num caminho já melhor. Porque aquilo que a gente não pode contar, eu dizia isso para os meus filhos. Quando forem escolher, tudo aquilo que vocês escolherem que não puder contar para mim onde é que tiveram e o que fizeram, é porque boa coisa não é. Então, já tem dentro de si o discernimento do que é certo e do que é errado. Não precisa vir me perguntar. É só se questionar. Então, a gente pode se divertir, a gente pode ser alegre. Ser espírita não é ser emburrado, carrancudo e, sabe, agora, a partir de hoje, eu vou viver assim, muito séria. Não, gente. A gente tem que rir, sim. A gente tem que se divertir, sim. Mas com responsabilidade. Porque quando a gente modifica essas nossas atitudes, a brincadeira modifica também. Toma um nível diferente. O divertimento fica diferente. Mas é bom também. E a gente aprende a fazer aquilo de uma outra forma. Não é? Isso é que vai definir com quem a gente vai se relacionar no plano espiritual. Deixa eu olhar aqui, porque o nosso relógio está errado. Eu estou achando que eu ainda tenho bastante tempo. E aí, por que Deus, no livro dos Espíritos, né? Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Aí a resposta, os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé, a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Aí o Allan Kardec diz assim, é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, a gente precisa voltar lá naquele assunto, saber o que é certo, o que é errado, e precisamos vivenciar. Por isso que a gente tem que ter paciência, por exemplo, com os jovens. Eles querem experimentar algumas coisas que não são legais, mas às vezes isso é necessário que a gente deixe. Não estou dizendo, vamos
Que fique bem claro, não é deixar fazer um monte de coisa errada, mas existem coisas que eles, às vezes, nos respondem. A gente tem que saber conviver com isso, porque eles vão compreender que aquilo estava errado. Vão ver a consequência da escolha. E, às vezes, a gente não consegue realmente segurá-los, porque a gente não está às 24 horas do dia do lado para estar conduzindo. Eles passam, né, muito tempo sozinhos fazendo as suas próprias escolhas. E como que eles vão escolher a forma correta? Com o nosso exemplo, com aquilo que a gente faz. Esse é o grande exemplo para os filhos. Deus, ele tem uma misericórdia conosco tão grande, tão grande, tão grande, que ele nos concede, né? Na nossa religião, no Espiritismo, a gente chama de guia protetor, tem gente que chama de anjinho da guarda, aquele que nos acompanha o tempo inteiro para influenciar as nossas escolhas na medida do possível, na medida que a gente permite as nossas boas escolhas, para que a gente tenha mérito daquilo que a gente está escolhendo aqui, porque a liberdade é nossa de escolha. Mas eles vão lá, eles nos assopram, não vai por aqui, vai por ali, escolha aquilo ali, escolha aquilo lá, e a gente vai olhando, vai pensando, como a gente não tem essa ideia, a gente não sente eles propriamente falando, a gente pensa que é a nossa mente, aí a gente... Não, realmente, eu acho que essa escolha é a certa. E a misericórdia coletiva, que são os espíritos que vêm para coordenar as nações, as cidades, né? Até o Espiritismo tem um guia, né? que nos conduz, porque todos nós somos amparados. A nossa casa aqui, nós temos um guia, que é Maurício, que cuida da nossa casa. Tem tantos espíritos, mas a gente tem sempre uma figura para que a gente possa olhar e saber onde é que a gente está, porque a gente ainda precisa disso, né? Precisa daquele fio condutor. Então, a gente sabe, porque quando a gente entra meio o alçapão abriu debaixo do pé, aí a gente recorre a eles, né? A gente chama por eles e eles nos atendem. Tem 40? Pode? Se o presidente deixa, a gente fala, né? Então, o presidente e o vice. No capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Aí os espíritos nos respondem, pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. De novo, a sintonia. Então, a gente pode, quando a gente pensa, o que eu estou querendo fazer, posso contar o que eu vou fazer? Então é uma coisa boa, está tudo certo. Não posso? Então, não devo, porque tudo eu posso, tudo a gente pode fazer. Posso agora largar o microfone e ir embora, não é? Mas eu não devo. Eu assumi um compromisso que vocês saíram de casa para estar aqui. Eu assumi primeiramente um compromisso com Jesus, de trazer os ensinamentos dele para cá. Então, eu vou estar fazendo uma coisa errada, vou estar somente me prejudicando, né? Então, cuidado com as sintonias. Manuel Filomeno de Miranda, do livro Temas da Vida e da Morte. Nossas construções mentais irradiam ondas nas quais intercambiamos uns com os outros, estabelecendo fixações, enviando mensagens, emitindo e captando forças que são incorporadas à economia emocional, conscientemente ou não. Da mesma forma, sucede o fenômeno da dependência mental, que nós e os desencarnados, que se acercam daqueles que lhes são afins, que lhes são afins. Os maus fomentam desequilíbrios, dando gênese a processos obsessivos.
Benfeitores empenham-se em auxiliar os seus pupilos mediante as inspirações e o socorro nos momentos difíceis, tanto quanto através da proteção constante, de modo a que consigam executar os compromissos a que se vinculam com necessidade evolutiva. Então, essa questão de a gente ser consciente ou não vai depender do meu esforço e entender os mecanismos das leis de Deus, para saber como que as coisas acontecem, como que acontece essa influenciação. Por isso que é importante a gente ler lá o Livro dos Espíritos, tem uma parte que só fala disso. Então, a gente vai lá, vai ler, vai saber como é que é essa influenciação. Se a gente não compreender, a gente vai buscar a casa espírita, a gente pergunta para alguém ou a gente participa de um grupo de estudos para saber como esse processo ocorre, para que a gente passe a ser consciente daquilo que está acontecendo, de toda essa influenciação. Então, os bons vão nos influenciar a coisas boas e os ruins, que nada mais é porque quando faz parte do ser humano, né? Quando a gente não está bem, a gente não quer que o outro evolua. A gente fica querendo prender ele ali do lado da gente também na mesma situação. Existe a inveja, existem, né, todo aquele sentimento que a gente quer prender o outro ali, na nossa malha. Mas, quando a gente modifica os sentimentos aqui dentro, que a mudança é de dentro para fora, não tem mal que segure. A gente evolui, a gente vai adiante, a gente vai sair daquela faixa vibratória e a gente vai sair do campo de visão daquele espírito. Ou vocês acham que naquela época em que Maria de Nazaré veio para cá, todos perceberam, e olha que era avisado, as mensagens vinham de todos, dos essênios, de vários lugares, dizendo que o Messias estava vindo, né? De que ia ter alguém que ia receber essa criatura. Então, todo mundo já estava esperando, mas a maioria estava preocupado com a fome, com o vizinho, com as mesmas coisas que hoje em dia, em obter cargos, em ter posses. Por isso lá o Vale das Flores era um local abençoado, porque aquelas criaturas, elas foram afastadas de tudo que é material. Lá no livro, ela vai, quando Jesus está prestes a ser crucificado, que acontece o processo todo, e que daí ela sai com João para tocar a vida dela, ela vai para outra cidade, porque ela não conseguiria mais viver ali. Ela vai antes de se despedir. Vejam bem, ela visitava o vale que os leprosos viviam. Ela nunca ficou doente. E era uma doença altamente contagiosa, por isso o grande medo de todos, né? Porque sabiam que na convivência acabava se pegando. E ela foi lá para se despedir deles. E aí eu quero ler para vocês, eu tirei alguns trechos, porque ela, no se despedir, ela fala com aquelas criaturas que estão ali vivendo o limite da dor. Primeiro que foram afastadas da sua família. Crianças eram afastadas como, assim, lixo. As mães afastadas dos filhos, né? Toda a sua referência ficava afastado do seu pensamento, da sua visão. E ela sabia da dor, porque Maria, se tinha alguma coisa que ela era extremamente evoluída, era na questão do sentimento, né? Na questão do amor. E aí ela diz assim, porque eu quero que a gente se coloque no lugar dos leprosos, porque nós temos as nossas doenças. Hoje a gente não está com lepra, mas nós temos as nossas doenças do egoísmo, da falta de caridade, da falta de compreensão, da falta de perdão.
tanta coisa que a gente precisa ainda se melhorar. E eu tirei uns trechinhos e vejam se não cabe bem para cada um de nós. Eu vos peço para não vos desesperardes com tantos infortúnios. Eles são premissas de uma vida melhor e de uma paz próxima. Como as trovoadas são prenúncio de chuva. Não duvideis da minha palavra, porque elas são vida que irão modificar vossos corações, sem que a dúvida possa manifestar-se em seu peito. Verá a luz e sentirá a cura física e espiritual de todas as suas enfermidades. Tenho ansiedade que me ouçais e compreendais que são bem-aventurados os que sofrem, pois deles está próxima a paz de consciência, que são bem-aventurados os que são renegados pela sociedade humana, porque deles é o reino de luz. Que bem-aventurados são os que estão distanciados das alegrias humanas e transitórias, porque são deles as alegrias imortais. Estais mais próximos da luz do que trilham nos caminhos do erro. Às vezes sorrindo por fora, mas apegados por dentro por alimentarem o maior entrave à paz do coração, a ignorância. E foi para combater as trevas do Espírito que desceu do céu o Messias, com todo o seu fulgor, com toda a sua bondade e amor, e ainda mais sendo o sábio dos sábios, para ensinar aos próprios sábios o caminho do amor. Não vos desespereis, nunca vos desespereis em tempo algum, pois o desespero apaga a luz do entendimento e nos desvia das diretrizes da consciência reta. A partir disso, aquele local se tornou ainda mais bonito, porque as pessoas pararam de reclamar. Aqueles que reclamavam a falta dos seus familiares pararam de reclamar. Aqueles que reclamavam a falta do que comer pararam de reclamar. E o que isso significa? Que o sofrimento aqui da terra iria cessar, o sofrimento no retorno à pátria espiritual, porque partiriam daqui, doentes do corpo físico, mas curados do corpo espiritual. Que a gente não chegue lá naquele finalzinho da nossa vida e ao retornar a gente olhe para trás e veja que ainda está doente, que ainda carrega as mesmas chagas que trouxe quando chegou aqui. E aí eu gostaria de fazer a prece final, se o presidente me permitir, porque eu escolhi uma fala de Maria Dolores, da qual eu sou fã, em que ela fez uma prece, uma oração pelos benfeitores, porque é esse recado de tudo que eu falei, é isso que eu quero que a gente leve daqui, eu principalmente, que a gente leve essa prece no coração para que a gente aprenda a entrar em contato com os nossos benfeitores. Deus da imensa bondade, já sabemos, Senhor, que não falta a ninguém à luz do teu amor. Reconhecemos, entretanto, que não podemos trabalhar a sós. Por isso te pedimos bondade e proteção para todos aqueles companheiros que se lembram de nós, que se nos fazem benfeitores, estendendo-nos braços protetores, sem que nada peçamos. Eles nos trazem vida e estímulo ao trabalho, cooperação, socorro, alimento e agasalho para servir por onde vamos. Dá-nos, Senhor, mais força a fim de agirmos tanto quanto possível por nós mesmos. No apoio aos semelhantes, em todos os instantes, mas auxilia a quem nos auxilia, de modo a sermos úteis dia a dia. Deus da imensa bondade abençoe e protege aos nossos benfeitores, porque tudo o que nos dão
que eles tenham de ti saúde, luz e flores, conservando-te a paz no coração. Muito obrigada, queridos, a atenção de todos, que essa paz de Jesus que a gente possa levar para os nossos lares.